Bom dia a todos. Deixa eu transmitir alguns recados a vocês antes da gente entrar na palavra. Essa semana do Natal, então, para que você esteja atento aí, informado e dentro da agenda da semana, amanhã normal, todos os horários, vou estar às 9 da manhã e depois retorno às 19 horas e 30 minutos. Terça-feira normal. Quarta-feira, o que seria as nossas 24 horas de oração e o jejum. Nós vamos começar o período de oração às 7 horas da manhã. Vamos abrir o período de oração às 7. Não vai acontecer a reunião das 9, porque vamos estar nesse período de oração. Depois, logo após o almoço, abrimos o jejum. Não vai acontecer a reunião das 3 e nem das 8, porque vamos estar no período de oração. Todo momento que você vier à igreja vai estar as orações acontecendo. Vai acontecer a reunião das 19 horas e 30 minutos, o clamor às 19 horas e 30 minutos, e vamos entregar o nosso jejum após o encerramento dessa reunião. Ficou claro? Dia 24, nós teremos o nosso culto às 19 horas e 30 minutos, o especial de Natal. Um culto de ação de graças, um especial de Natal com algumas apresentações aí, vai ter um teatro. E prometo não estender. Organiza a sua cozinha, as mulheres, adianta as tuas coisas, que vai dar tempo de você participar da ceia. Mas venha para a igreja. Eu estava, talvez alguns de vocês ontem acompanharam aí algumas postagens nossas do trabalho que nós fizemos ali na comunidade da Vila Itália. E o Espírito Santo colocou no meu coração uma mensagem que ela é, ao meu ver, e gostaria que fosse ao seu, impactante demais e um grande despertamento. Porque hoje nós vamos falar muitas coisas importantes. E hoje a mensagem exige de você, você vai ouvir a mensagem e você vai descobrir o que você é. Em Cristo. Mas o ponto que eu quero, e o que eu trouxe ali para eles, que não é o sermão de agora, diz assim, ó. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Diga comigo, e o colocou numa manjedoura. Em voz alta agora, por favor, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mais uma vez, porque não havia lugar para eles. Aonde?
na hospedaria. Então, olha o que eu vou dizer a você. Eu estava dizendo, eu já fui cerca de 15 vezes para Israel. Aproximadamente 15 vezes, não me lembro ao certo. Conheço todos os pontos importantes, todos os pontos turísticos, o que é relevante em Israel. Todos os lugares que Jesus passou são pontos importantes. Todos os lugares que Jesus operou um milagre são pontos importantes, relevantes. Todos os lugares onde Jesus nasceu, há uma igreja em cima. É considerado um lugar sagrado. Onde Jesus morreu, é um dos maiores pontos turísticos de Israel. Todos. Esse lugar aqui não tem relevância nenhuma. Esse lugar aqui não tem importância nenhuma. Por que que esse lugar não tem relevância e não tem importância? O ser mais importante que já pisou no universo estava nascendo, mas não tinha lugar para ele lá. Estava acontecendo um evento importante na cidade. Tinha gente de tudo quanto é lugar. Mas o maior evento da Terra, o personagem que mudaria a história da humanidade e mudou a vida de todas as pessoas que realmente tiveram um encontro com ele, todos os lugares, nunca mais foi o mesmo. Até hoje. Israel é um paizinho do tamanho do estado de São Paulo. Mas você vê que o mundo fala dele. Tamanhozinho do nosso estado aqui, o país inteiro. Uma potência. Gente do mundo inteiro viaja para lá todos os anos. Esses lugares, o movimento é monstro. Houve época de eu estar ali que não tem jeito de andar. Porque é como se o mundo tivesse ido para lá. Essa hospedaria não tem relevância na história. Por que que ela não tem relevância na história? Porque ela não tinha lugar para eles. Festa de final de ano, comemoração de final de ano, confraternização da empresa, confraternização do grupo, amigo secreto, festa de premiação, festa disso, festa daquilo outro, e ele está para fora de tudo. A razão pelo qual todo esse movimento acontece, o personagem principal está fora. Porque muitos desses eventos nem mencionado ele é. Nem mencionado ele é. O nosso coração, a nossa vida, pode ser uma espécie de hospedaria. Ela está cheia de tanta coisa que não tem lugar para ele. E é por isso que muitos se tornam irrelevantes. A história de muitos se torna irrelevantes. Porque aquele que pode transformar a sua história não está aí. Ele está lá de fora. Até a simples manjedoura se transformou num lugar de honra. Num lugar sagrado, aonde é altamente visitado. Esse simples lugar se tornou um lugar importante na história.
Mas aquela hospedaria que poderia hoje ser o lugar mais visitado e hospedado do mundo, sem sombra de dúvida, seria o lugar mais hospedado do mundo, porque Jesus hospedou ali. Não tem relevância, não tem importância. Porque não havia lugar para eles. É isso que diz o texto. E cada um pode ser uma espécie de hospedaria. Está tão cheio de tantas coisas que nunca tem lugar para ele. Eu fico olhando isso aí. Às vezes é uma mega de uma hipocrisia. Todo mundo está fazendo suas confraternizações, fazendo seu como, mas Jesus não participa de nada, ele não tem relevância lá. Ele não tem importância lá. E nós estamos vivendo um momento que o mundo escolheu para dar graças ao Senhor como o dia do seu nascimento. O nascimento daquele que mudaria a história da humanidade. E isso não pode ser uma coisa para nós cristãos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Quem quer ser honrado por Deus? Se você quer ser honrado, o título desse sermão, ele é Meu Pai o honrará. Mas honrará quem? Meu Pai o honrará. Deus honra aqueles que honram o Filho. Deus honra aquele que honra o Filho. Nós vamos falar sobre algo extremamente sério. Hoje, existem muitos fãs de Jesus e poucos discípulos. Existem muitos fãs e muito pouco discípulos. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Diga comigo, quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, diga comigo, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. É como eu disse, né? É como se Deus dissesse assim: você honra meu filho? Então você será honrado nessa vida. E honrar a Deus, se você prestou atenção no versículo, o servo, ele não só serve, mas ele está aonde o Senhor está. Ele não está aonde o Senhor não está. O servo está aonde o mestre está. Por que que Jesus fala do grão de trigo? Ele é como o grão de trigo que foi plantado na terra, morreu e gerou todos nós, nos proporcionando uma vida abundante. Era necessário que esse trigo morresse e gerasse muitos outros trigos. Nós também somos trigo. Tanto é que nós somos, há uma comparação, eu disse fã e discípulo, joio e trigo.
Tem os dois também. Fã se parece discípulo, mas não é. E você vai descobrir isso aqui. O joio e o trigo, eles se parecem demais. Tanto é que às vezes o Senhor ensina na palavra para não mexer com o joio, para não arrancar o trigo, porque estão entrelaçados. Suas raízes estão entrelaçadas. Ser um discípulo é muito diferente de ser um fã. Muito diferente. Jesus, ele mostrou isso. Tem uma referência bíblica que mostra Jesus trazendo um sermão que havia uma multidão ouvindo. E a multidão achou duro o sermão dele. E conforme eles foram achando duro aquele sermão, começaram a virar as costas e um a um sair. E foi embora todo mundo. Só ficou os discípulos. Ele olhou para os discípulos e disse: querem acompanhá-los também? Aí Pedro vem e diz: não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem a mensagem da vida. Só o Senhor. Os fãs, eles queriam participar dos espetáculos, onde havia cura, onde havia milagres, onde havia multiplicação de pães, de peixes, eles estavam lá. Mas no momento do confronto, no momento de dividir a carga, de dividir com o Senhor, levar cada um a sua carga junto, de cumprir com o seu propósito, eles não estavam. Todos apareciam, só estava discípulo. Então, existe uma diferença muito grande de fã e de discípulo. Referência, por favor. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, diga comigo, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou servo, outra tradução, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, diga comigo, obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus, ele foi o filho unigênito. Sabe o que é unigênito? O único da espécie. E se tornou primogênito, para que aconteça o mesmo conosco. Depois segue a nós. O único da espécie e o primeiro. O primogênito. Mas dele nasce outros como ele, que deve ser nós. Realmente, nós devemos ser, por isso que a Bíblia nos ensina a imitar a Cristo. Por isso nós temos o Espírito de Cristo. Ele fez uma escolha e tomou uma decisão que lhe deu um lugar de honra, porque tudo é uma questão de escolha. Deu um lugar de honra, poder, sabemos o que ele representa,
e o que ele conquistou, fruto dessa escolha. E o que acontece? Os exemplos de Jesus são exemplos a ser seguidos por nós. Exemplos que deu certo a ele, por isso que nós já acabamos de ler. Aqueles que o honram são honrados por Deus. Aqueles que servem são honrados por Deus. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se, diga comigo, a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Para todos que lhe obedecem. É mais ou menos assim, ó. Jesus fez assim. Faça também que vai funcionar. Obedeça também que vai funcionar para a tua vida. Por que ele ocupou essa posição de honra? Cristão não é para ser cauda. Cristão é para ser cabeça. O estilo de vida cristão, que muitos até hoje não entenderam isso, que tem como religião e é um estilo de vida, é um estilo de vida altamente vitorioso. Altamente vitorioso. Nós falamos essa semana, o que tem acontecido com muita gente? Os marcos, os princípios deixados pelos nossos pais na fé, não são mais praticados. As pessoas começaram a tentar resolver as suas questões de forma natural e não mais de forma espiritual. Hoje, eu falava ainda essa semana, se não me engano, quarta-feira e sexta-feira, que, infelizmente, por que muitas pessoas não estão vivendo aquilo que era para estar vivendo, desfrutando, vencendo como era para estar vencendo? Porque muitos não têm mais ações e reações espirituais. Tirar os marcos, tirar os princípios bíblicos. É se levantar em oração, é se levantar em jejum, é aprender e entender que a sua luta não é contra a carne ou sangue. Quero dizer para vocês que hoje estão no modismo, esse modismo todo que está aí nas redes sociais, as técnicas, as ferramentas, né, que todo mundo tem utilizado aí como solução de problema. O que é espiritual você não vai conseguir resolver. Não tem técnica que resolve. Tem oração, autoridade, o nome de Jesus. Tudo funciona, tudo é muito bom, desde que realmente a fé esteja em ação. Por isso que as construções das pessoas, o modismo ele vem e passa. Pode prestar atenção nisso, de tempos em tempos tem uma moda nova, uma moda nova aí. E daqui a pouco passa, porque não tem consistência. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o que é espiritual, você só resolve de forma espiritual. Quem esteve comigo lembra, eu falei essa semana sobre o tempo que eu fiz o alerta e pedi a vocês, né, pedi para a igreja, que fizesse uma vasculha na sua casa, fizesse uma vasculha na sua casa, sua empresa, na sua vida de um modo geral, e tirasse de lá tudo que representava a velha fé, roupas, livros, objetos que representavam a velha fé, objetos consagrados, roupas. E aí as pessoas trouxeram aquilo para a igreja e colocaram aqui diante do altar para que a gente
botasse fogo, queimasse tudo isso, eliminasse tudo isso. Então, tinha lá dentro das casas imagens, tinha lá dentro das casas roupas, tinha lá pornografia, revistas pornográficas, vídeos pornográficos, livros de feitiçarias, enfim, tinha todo tipo de objetos que trazem uma influência. Talvez muitos pensassem assim, mas está aqui, mas eu não uso mais. Você está equivocado, querido. Algo que foi consagrado, algo que foi confeccionado com um objetivo, com um intuito, com um propósito, ele já foi, está lá. O mal entra e assenta a hora que ele quer. Ele entra lá, ele entra naquele objeto e de lá ele estabiliza todo o lar, toda a família. E aí eu estava contando o que envolve isso, né? Porque quando eu mandei trazer isso, nós íamos botar fogo. Era uma vigília de sexta-feira. E quem não me ouviu falar sobre isso? Levanta a mão, por favor. Quem não me ouviu, levanta bem alto, por favor, só para eu ver se eu... Então vamos lá, tem muita gente que não ouviu. E aí, primeiro, no dia que trouxeram isso, dentro da igreja foi uma guerra, né? Foi uma guerra espiritual. Os carros que tudo isso seria transportado, um carro já não pegou no estacionamento. O outro carro deu pau aqui no final da Badia. Eu estava com 5 pastores dentro do carro, eu estava contando para o pessoal, e eu já estava atrasado, e eu estava numa velocidade maior, e ali perto de Bálsamo, entrou um cachorro amarelo desse tamanho, andando calmamente, entrou na minha pista, parou, virou a cabeça e ficou olhando para nós no carro, esperando o carro atropelá-lo, chocar. E ele entrou, sabendo o que estava fazendo. Ele estava incorporado. Era para causar um acidente conosco. Na época não era pista dupla. Então só tinha uma alternativa, ou sai para o acostamento ou para a pista contrária. E eu simplesmente tentei aliviar o máximo que deu, joguei um pouquinho para que era lado esquerdo vinha um caminhão, lá de cá acostamento, só aliviei, desviei o mínimo que podia para não fazer nenhum movimento brusco e acertei nos quadril dele. Joguei ele no quadril dele, joguei ele para debaixo do caminhão. Ele estava endemoniado. O carro balançou, firmou e nada aconteceu. E aí, em Votuporanga, mais um carro fundiu o motor. Olha o tamanho da guerra. E isso estava dentro da casa das pessoas. Nem que quisesse dizer que era coincidência, não tinha jeito. Nem que quisesse. E aí, muitas pessoas ignoram o mundo espiritual. E isso tudo estava lá dentro, roubando, matando, destruindo. Roubando famílias, destruindo financeiramente, espírito de enfermidade, está tudo lá dentro. Quantas situações hoje, infelizmente os cristãos, vamos falar lá então se quiser usar esse nome, né, o cristão raiz, que é o que vive na Bíblia mesmo, à luz da palavra. Quantos começaram a querer resolver os seus problemas de forma natural? Porque eu vi, tem um método, tem uma técnica, tem uma ferramenta, não vai resolver nada. Vai resolver momentaneamente, daqui a pouco está de novo. Porque não resolve. Porque o que resolve? O Senhor não disse em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Vocês não têm que lutar contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, contra o mundo invisível,
o mundo invisível. Mas muitos não creem mais. Eu disse, até o número de possessão diminuiu. O número de possessão, por que o número de possessão diminuiu? Porque se manifesta e identifica rápido, é fácil. Está ali, você já sabe que está ali. Mas a pior possessão é a mental. A possessão da mente e da razão não se identifica. Se identifica só pelo resultado, mas a pessoa tem que querer entender que aquilo é. Por isso que a vida de muitos não muda. Porque aquela linha de pensamento, inclusive a passividade já é uma possessão. Ela não consegue reagir, ela não consegue criar, ela não consegue, já dominou a mente, domina a vida. Se dominou a mente dela, domina a vida. E aí, o que nós estamos mostrando? Se você simplesmente é um fã, você não tem profundidade. Fã, ele participa do conforto, das bênçãos, dos milagres, mas não do confronto. Confronto é discípulo. Fã, ele não arrisca, não tem sacrifício. Discípulo sacrifica. Discípulo paga o preço, nós vamos ver isso. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, porque nós temos testemunhas e mais testemunhas, inclusive os bíblicos. Diga comigo, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Ninguém vai tirar de você. É você que vai livrar. É igual uma mochila com peso enorme que você está carregando aí. Quem tem que tirar? É você. Não está pesado? Tira. Se livra daquilo que torna você vagaroso. Você precisa ser rápido. É igual a decisão da hospedaria. Quem vai desocupar todo mundo e colocar o ser principal lá dentro? É você. Espera aí, eu estou cheio de coisas aqui dentro e a coisa mais importante do universo está do lado de fora. E quem seria honrado? Eu volto a dizer, muitas pessoas é uma espécie de hospedaria, não tem relevância na vida porque está cheio de tantas coisas e Jesus está de fora. Ele mudou, transformou lugares e vidas, mas não transformou aquele lugar. Por quê? Porque estava cheio para ele. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Não tira. É o que eu comecei a falar, né? Você acha que, por que um paizinho, pititiquinho, naniquinho, olha, um estado nosso é o tamanho dele. Por que é o centro do mundo? Por que é raro o dia que você não escuta falar dele? Por quê? Por que ele está todos os dias na mídia? E nós não podemos ignorar isso. Não podemos, porque tem muitos sinais que vêm dali. Muitos sinais. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal,
ainda não chegaram a arriscar, diga comigo, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. É mais ou menos assim, para de fingir que luta. Tem muita gente fingindo que luta e não luta. Finge que está nessa luta, mas não está. Para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a sua carne. Olha o que Paulo disse. Vocês não sabem que numa corrida, diga comigo, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, diga comigo, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, e ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar, diga comigo, um prêmio eterno. É a corrida da salvação, é a corrida da eternidade. Esse texto eu amo ele para o dia a dia, porque ele me traz lições maravilhosas, mas o tema central dele é a eternidade, é a corrida para a salvação. E Paulo mostra um temor e uma reverência muito grande. Ele disse assim: por isso não corro sem objetivo, e nem luto como quem dá golpes no ar. Diga comigo, disciplino o meu corpo como um atleta, diga, treinando-o para fazer o que deve. Fã faz o que dá, discípulo faz o que deve. Eu estava dizendo ainda que eu disse isso para uma pessoa agora essa semana, né? Está corrido demais, não está dando para parar. Eu falei, pode ficar tranquilo que você vai ter tempo, já já. Para o teu bem, você vai ter tempo. Porque é um engano você achar que você não tem tempo para o Senhor que está muito corrido. Isso é a maior besteira da vida. É a maior besteira. A centralidade de tudo nessa terra é o Senhor, você depende dEle. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. É por isso que tem gente que corre, e chega lá na frente, correu em vão. Perdeu o seu tempo. É isso que Deus tenta evitar. Vamos voltar à hospedaria. Vamos voltar à hospedaria. Se ele tivesse desocupado tudo e colocado ele naquela hospedaria, hoje, até hoje, 2020 anos depois, aquela hospedaria estaria bombando. Seria um dos lugares mais importantes da face da terra. Assim como homens e mulheres que têm realmente não só hospedado, permitido que o Senhor faça morada no seu coração, na sua vida. A vida dessas pessoas se tornam altamente relevantes. A história delas mudam completamente, e elas também são usadas para mudar histórias completamente. Então Paulo diz o seguinte: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando a fazer o que deve, não é o que dá. De modo que depois de ter pregado a outros, diga comigo, eu mesmo não seja desqualificado. Era o grande medo dele. Era o temor dele. Depois de tanto falar, eu vou ser desqualificado nessa corrida? Eu não vou ser aprovado? Que deve ser o nosso maior objetivo. Nós estamos numa corrida? Estamos. É a corrida da vida e a corrida que nos leva à salvação? É. Nós sempre falamos sobre isso. Se nós somos comparados a um atleta, vou fazer uma pergunta para você. Um atleta de ponta, vitorioso, vencedor, ele é disciplinado? Sim ou não? Ele tem uma disciplina de treino diário? Sim ou não? E uma dieta? Uma dieta. Treinamento rigoroso. Tem uma tradução que diz isso, treinamento rigoroso. É um treinamento rigoroso.
para alcançar o prêmio, para ser um vitorioso. E se a gente pensar que toda essa disciplina, esse treinamento, nos conduz a uma vida vitoriosa aqui e nos leva a alcançar o maior de todos os prêmios, eu não sei quanto a você, eu penso demais na eternidade. De verdade, eu penso demais. E muitas coisas materiais perderam valor para mim por causa disso. Muitas. Ô bispo, não tem valor? Não, tem coisas que são importantes, são. Mas, isso, o próprio Senhor diz que quando você o busca em primeiro lugar, todas essas coisas são acrescentadas. Quando você busca agradá-lo, essas coisas são acrescentadas. Ah, bispo, eu não tenho que buscar? Não, nós oramos, nós pedimos, mas isso não é o centro da nossa vida. Porque o que eu vejo é muito poucas pessoas, a grande maioria não sabe lidar com isso. A grande maioria. Você vê que um pouquinho que Deus dá, ele toma, é a hospedaria. Está ocupado demais. Pouquinho que Deus coloca nas mãos. Pouquinho que Deus abençoa, já estou corrido, estou ocupado, tem muita coisa para fazer, tem gente para tempo, porque senão mais dia, na hora que você não... É o que eu dizia essa semana, né? A Bíblia ensina da juventude ao Senhor. Sabe o que é da juventude? Da sua energia, flor da idade, da qual Deus vai poder te usar, realizar coisas estrondosas na tua vida e através da tua vida. Aí a pessoa passa uma vida inteira no pecado que é dar a velhice ao Senhor. Aí ele chega como uma rosa murcha. Não dá nem para dar vigor a ela. Ela mesma deixa de viver aquilo que ela poderia viver tudo em Cristo. Porque ela mesma não tem vigor mais. A flor da idade passou. A juventude passou. Porque ela investiu essa juventude no lugar errado. Está entendendo? Isso é uma grande loucura. Quanto antes. E eu dizia isso ainda essa semana. Um culto que a gente... ensina teus filhos. Juventude, filho, juventude. Deus começa a se relacionar na juventude. 12 anos, 12 para 14 começou com Samuel. 12 a 15 anos começou com Samuel, começou com Davi, começou com José. Por isso esses homens se tornaram homens extraordinários. Que marcaram a história. Que nós falamos deles hoje. Que nos países que eles passaram, eles são reverenciados até hoje. Você vai no Egito, o Egito reverencia José até hoje. Você vai para Israel, Davi é o que há. Começar na juventude se relacionar com o Senhor. Quanto antes. Mas não é viver uma religião. Isso aqui não é religião. É relacionamento. É intimidade. Os fãs e os discípulos, eles podem se parecer. Mas o coração de fã e da multidão é completamente diferente do coração de discípulos. Aqueles que realmente são sacerdotes, servos, discípulos do Senhor. Não é a mesma coisa. O fã simpatiza. O fã acompanha até um certo ponto. Mas se tiver desafio, se tiver renúncia, se tiver sacrifício, o fã já não vai. Se tiver confronto, muito menos. Mas se tiver multiplicação de pães e peixes, eu estou lá. Entendeu? Se tiver multiplicação de peixes, eu estou lá, que eu quero um pedacinho dele. Pensa nisso. A renúncia, o sacrifício, o preço que estão dispostos. É aquela história, né? Todo mundo diz assim, eu quero honra, eu quero ser vitorioso, eu quero que Deus realmente me honre, mas o quanto eu tenho honrado o Senhor? Que preço eu tenho pagado? Às vezes eu olho para outro e digo assim, poxa, mas Deus tem feito, mas olha o preço que Ele tem pagado. Olha a renúncia. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Às vezes a gente tem a tendência de olhar e achar que na vida do outro foi fácil.
Na vida do outro foi mais fácil. A dor dele foi menor. O sacrifício dele foi menor. Não, são escolhas. São escolhas. Cada um de nós. São escolhas. Você olha para a igreja, você olha para a vida da bispa, o que já passou, quanta dor, quanta luta, quantos desafios, quanto ataque, quanta crítica. Você sabe quem mais nos bombardeou quando a igreja nasceu? Foi ímpio não, foi evangélico. Foram cristãos, foram os que mais nos perseguiram, mais nos bombardearam. Foram os que mais que atacaram. Porque existe um grupo de gente hipócrita, que ele já estabelece quem vai para o céu e quem não vai, quem é de Deus e quem não é, como se fosse dado a eles, né, a autoridade para discernir isso e para definir quem vai e não vai. Ah, esse é de Deus, esse não é, esse vai para o inferno, esse não vai, esse não sei o quê. Ah, não é de Deus. Infelizmente, nós fomos mais atacados por igrejas. Mas os anos se passaram. Os frutos apareceram. A igreja só avança. As nossas obras aparecem. E não para. E aí diz assim, para vocês foi fácil. Não foi. Foram escolhas. Vontade de parar e desistir já aconteceu? Com certeza. Somente quando a gente não tem maturidade. Você fala assim, se você não tiver maturidade, você se decepciona. Você fala assim, caramba. Começa por isso que eu estou te dizendo. Mas quem mais nos ataca são cristãos. São igrejas, são pastores, são membros. Os que mais atacam, que mais caluniam, que deveriam estar ajudando a somar, contribuir, felizes. Não, é uma ameaça. Os desafios pessoais, as guerras são grandes? Sim, enormes. Imagina, estou acabando de citar para você um trabalho espiritual que nós fizemos para libertar as pessoas. Você vê que a fúria do diabo é para matar cada um. É para destruir com a vida de cada um. Aquele cachorro entrou para tirar a nossa vida. Ele entrou para tirar, o propósito era, e eu reconheço que eu também estava errado, porque eu estava em alta velocidade, né? Eu teve um tempo da minha vida que eu era meio abusivo nisso, né? Quem lembra quando eu entreguei um jejum aqui meio-dia, eu entreguei um trabalho e tinha que estar em São Paulo, né? Entreguei, saí na pista ali, saí meio-dia e 15, meio-dia e 20, 3 horas, 3 e pouco, 3 e meia eu estava no altar de São Paulo junto. O povo falou, me viram na transmissão, num domingo. Eu saí daqui, fiz o culto, entrei, troquei e tal, peguei a rodovia, aí, não chega, do que ele foi? Foi de avião? Foi, não, estava lá. Então teve uma fase meia imprudente, até que nesse dia não era imprudência, era pressa mesmo, que eu era o atrasado. E ele se aproveitou da oportunidade, e nesse dia, eu falo que foi Deus que segurou, porque eu estava a 170 por hora, a hora que eu bati no cachorro. Entendeu? É Deus que segurou, e era um cachorro grande, o carro balançou, firmou e cachorro, mutreco de um cachorro. Então, existe uma fúria, uma guerra que a gente enfrenta, e são escolhas. Escolhas permanecer, escolhas crer, escolhas renunciar, escolhas sacrificar. É a ingratidão, é a perseguição, são as lutas que enfrentamos, os desafios que vêm, e são escolhas. O que Jesus escolheu? Com tudo que ele viveu, ser obediente até a morte, e morte de... obedeceu até a morte. São escolhas. São escolhas. Todo mundo quer ser honrado. Todo mundo gostaria de ter um nome acima de todo nome, ter um nome honrado, mas e as escolhas? Quantos estão dispostos a pagar o mesmo preço? É isso que a gente precisa entender.
E depois que você realmente amadurece, você passa a admirar os vencedores, porque você sabe que não foi fácil. Você sabe que todo mundo enfrentou suas guerras. Para chegar até ali foi desafiador. Muitas vezes vontade de desistir, vontade de parar, bombardeado, atacado pelo inferno, atacado por pessoas, tendo tudo para parar, mas não parou. Tendo tudo para não acreditar, mas continuou crendo, acreditando. Então a gente amadurece. Você não tem mais aquela mentalidade medíocre. Amém, pessoal? O discípulo, ele está disposto a dar a vida por algo maior. Ele dá a vida por algo maior. Ele entende, a visão dele mudou. O fã não. O fã, ele não está disposto a dar a vida por algo maior. O fã só quer festa, filho. Só quer a parte do show. Vamos lá. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida. Olha o que Paulo fala. Se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada. Estou entregando minha vida a Deus como oferta. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Diga comigo, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Como disse, o discípulo, ele está para servir junto. O discípulo, ele coloca os seus ombros debaixo da carga também. O discípulo, ele divide o peso. Ele está no propósito. Ele faz parte do propósito. O fã não. O fã não faz parte do propósito. E hoje, no mundo, existem muito mais fãs do que discípulos. Muito mais. Muita gente que é fã de Jesus, mas não é discípulo de Jesus. Não o serve. Não o segue, não está onde ele está. E não estão na missão, não estão no propósito. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Timóteo era discípulo. Todos os outros, diga comigo, se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Vou repetir. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus. O que Jesus disse? Quem quer ser grande, que seja servo. Que seja servo. Tem alguém daqui da comunidade da Vila Itália hoje? Tem? Sim ou não? Acho que não, né? Ontem nós estávamos ali na comunidade da Vila Itália, realizando o nosso trabalho e deixando bem claro uma coisa, que o maior propósito nosso não foi levar cesta básica nem presente de Natal e etc. para aquele lugar, mas levamos cestas básicas, toneladas de alimentos, fizemos um almoço para eles, mas o propósito maior é levar a presença de Cristo para aquele lugar. Esse é o propósito maior. Levar a presença do Senhor para a vida deles. E, por sinal, foi lindo se ver o quanto aquele povo se emocionou ontem. A emoção no coração das crianças, dos jovens. E é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Quando você olha a realidade, nós estávamos ali num sol escaldante, debaixo de uma árvore. E eu trouxe justamente essa mensagem para eles. Porque muitos podem, mesmo estando naquela situação,
ser uma espécie de hospedaria. Está cheio de tantas coisas e não tem lugar para Cristo no coração. E aí o surpreendente, quando eu terminei, algumas pessoas quiseram falar comigo, né? E você identifica os casos. Teve uma pessoa que ela disse assim: eu queria a ajuda do senhor, porque o meu casamento está acabando. Nós estamos praticamente já nos separando. Eu falei: a senhora tem filhos? Falou: tenho 2. Eu disse: a senhora frequenta algum lugar? Ela falou: estou parada. E eu disse: está parada por quê? Ele parou, eu também parei. Eu falei: aí está o problema. Porque quando não tem um ponto de luz, há trevas na casa. Quando não tem uma coluna, a casa cai. E eu disse a ela: independente de quem parou, a senhora não poderia ter parado. E tenho orgulho de dizer isso: se a minha mãe tivesse parado, talvez isso aqui tudo não aconteceria, não teria. Tinha um pastor perto, ele falou assim: inclusive eu, que eu sou fruto dessa fé. Um próprio pastor que foi salvo na igreja. Sou fruto dessa fé. E aí, eu descobri ontem, ali, uma coisa que assusta bastante, né? Porque a situação deles já não é fácil. São barracos de madeirite, de eternite, de lona, né? São barracos, cada um dentro da sua possibilidade. Mas ontem eu descobri ali que tem um morador de rua da comunidade. Entendeu o que eu falei ou não? Sim ou não? Tem os moradores dos barracos, que tem sua casa, seu barraco. Mas tem o morador de rua da comunidade. Eu fiquei pensando, você vê que não há limite para o ser humano descer. Não há limite para o ser humano descer. É a pobreza da pobreza. É a miséria da miséria. Só falta perder a vida. E aí, é isso que eu comecei falando e eu quero chamar a atenção. Você vê como é que o diabo toma a vida de uma pessoa? Porque ela sabe que o caminho é o Senhor, ela sabe que desmoronou depois de afastar dos caminhos do Senhor, e ela não tem poder de reação. Bispo, não tem força. Ok, da fraqueza tira força, a Bíblia diz isso. Se a gente for alimentar esse espírito, então você vai ser mais um no meio da multidão. O que a Bíblia diz? Da fraqueza tira de onde não tem, meu filho. É a sua vida. Na batalha se esforça. Tem uma guerra, tem uma batalha, é a sua vida. Tem que se levantar, tem que pagar o preço. Ou eu sou discípulo ou sou fã. Enquanto estava tudo bem, eu estava ali. Discípulo vai para a guerra, discípulo crê, discípulo coloca em prática. Discípulo é imitador de Cristo. Senão, você vê que não há limites. Se você pensar comigo, deixa eu falar uma coisa séria a você. Aquela situação chegou do dia para a noite? Sim ou não? Nenhum problema chega do dia para a noite. Nenhum. Nem o pecado chega do dia para a noite. Quando uma pessoa chega a cair no pecado, aquilo já estava aqui há um bom tempo. Ó. E ela não combateu, só foi alimentando. E depois aquilo se transformou em atitude, em obras. Quando algo é mais ou menos igual a gente fala nos 52 dias, né? É mais ou menos assim, hoje começa aqui, ó. Cai um pedaço do reboco, eu não faço nada. Daqui a pouco cai um tijolo, eu não faço nada. Já viu como é que era? Era muito comum nas casas mais antigas, aparecia um rachão assim, né? Um trincão de fora a fora, não é? Apareceu, ele era pequeno, depois ele aumentava,
Daqui a pouco caiu o reboco. Aí caiu um tijolo, caiu o tijolo, a hora que você vê, já caiu a parede inteira. Se a hora que caiu o reboco, eu já corresse e fizesse o reparo, eu não ia deixar tomar a proporção que está. Está entendendo o que eu estou falando, né? O bicho falou de construção lá, da sua vida. Da sua vida. Porque quando caísse um rebocozinho, algo caiu, não está certo. Porque se caiu não era para cair, já era para estar ali. Esse não é o resultado natural. É como nós. O que nós aprendemos? Tem muita coisa lá fora que pode ser comum, mas não é normal. Para de tratar como normal o que é comum. Ah, mas está todo mundo. O problema é de todo mundo. Esse não é meu. Se todo mundo aceita, eu não vou aceitar. Porque senão, o que acontece? A gente tem como o que é comum como natural. E não tem nada de natural. O que é natural para nós está aqui. Ah, mas está todo mundo passando. Uai, se está todo mundo passando, problema de cada um. Eu não vou passar. Eu vou usar minha fé para mudar isso. Eu acredito no que está escrito na palavra. Eu acredito que o Senhor Jesus veio para que eu tenha vida e tenha abundância. Eu acredito no que o Senhor diz, que verdadeiramente Ele já levou sobre si na cruz as minhas dores e enfermidades. Eu não vou carregar isso. E eu vou lutar, vou reagir. Quem estava com a gente lá ontem? Vocês me viram orando por algumas pessoas, não viram? A última pessoa que eu orei, que foi uma senhora, eu não deixei fazer escândalo, ela estava endemoniada. Para que ela mesma não ficasse envergonhada, mas ela estava incorporada. A hora que eu comecei a oração, o demônio já tomou o corpo dela. Ao estado, aí você sabe por que aquela situação. Além daquela situação, ela chegou, eu quero pedir oração para o Senhor, faz dias que eu estou com uma dor aqui, assim, assim. Quando eu orei por ela, tinha muita gente ao redor, minha esposa chegou, ficou de um lado, tinha uma pastora do lado, ela ficou endemoniada. Eu não deixei fazer escândalo para não expor a mulher que ela numa multidão daquela ali, ela não sabia onde ia botar a cara depois. E já ali, baixo, em silêncio, eu repreendi aquele demônio. O que o Senhor quer dizer com isso? Olha o que eu estou dizendo. Um abismo chama um outro abismo. E se a gente for a fundo e conversar, essas pessoas estão a vida inteira ali? Não. Elas estão nessa situação a vida inteira? Não. O que acontece? Começou algo, caiu um reboco, caiu um tijolo, caiu, não vai reparar, isso é normal, e vai, os problemas vão chegando, acontecendo, e você vai tratando como normal. A hora que você dá conta, a casa caiu, desmoronou, é muito mais difícil levantar, recuperar. Não é verdade? Reparar um reboco é fácil, não é? Colocar um tijolinho de volta é fácil, não é? Sim ou não? Talvez até uma parede é fácil, não é? Mas quando a casa cai? Não vai dar muito mais trabalho? É igual a história de carro, dá um probleminha, faz a manutenção, não deixa ir acumulando. Porque depois vai ficar complicado para arrumar, não é? Fica muito mais caro, não é? Sim ou não? A vida é isso. Se todo mundo vigiasse nesses detalhes, não deixava tomar proporções. Mas o problema é que começa a tratar como natural. Ignorar. Ah, isso é comum aí fora. Isso é comum. Eu não me levanto para lutar, para reagir, para rejeitar. Tem coisas que tem que ser rejeitada. Tem coisas que precisam de ação, de reação. Eu volto a palavra aqui, eu sou fã ou sou discípulo? Fã, a hora que tiver sacrifício, ele está vazando. Ele não é discípulo. Ele vai embora, no sacrifício ele vai embora. Inclusive na igreja, o sermão foi um pouquinho mais coisa, fã, tchau. Fã não gostei da palavra. Você é fã, querido, você não é discípulo. Discípulo quer ouvir o que tem que ouvir. Quer vencer. Está disposto a pagar o preço que tem que pagar. Não estou nessa vida a passeio, estou nessa vida com propósito.
A gente tem que viver com propósito. O que Paulo disse agora, nós acabamos de ler? Tem um alvo. Eu tenho um alvo. Eu não estou correndo como quem dá murro no ar, não. Começa por nós como pastores, né? Se a gente não tivesse um alvo, não tivesse propósito, caluniado, criticado, injustiçado, ingratidão, eu vou te falar. Ingratidão, eu vou te falar, só por Deus. Porque às vezes as pessoas chegam na igreja um trapo, destruída, não tem nem pai nem mãe ampara. A gente acolhe, trata as feridas, cura, trata com amor, depois qualquer instrumento do diabo aí que fizer uma observação, falar mal, já entrou no coração dele. Ele esquece tudo que você fez por ele. Tudo que você fez. Aí já compra como verdade. A gente vive com propósito. E não deixa de abençoar e cuidar de outros porque foi injustiçado por alguns. Sabe separar. Entendeu? Temos um propósito, um objetivo de vida. Pode passar, por favor. Olha isso aqui. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, repita comigo, ressuscitou dos mortos. Meu Deus, se um cara acredita que um homem ressuscitou dos mortos, deveria haver um temor gigantesco, né? Um temor reverencial, porque se ele acredita que Deus ressuscitou João Batista dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem ou colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, diga comigo, não te é permitido viver com a mulher teu irmão. Essa foi a razão da mulher desejar matá-lo. Simplesmente porque ele disse, olha, está errado o que você está fazendo. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque, diga comigo, Herodes temia João e o protegia. Sabendo que ele era, diga comigo, homem justo e santo. Quando o ouvia, diga comigo, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Tá? Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes e comandantes militares e as principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Tinha coisas maravilhosas para pedir, não tinha? Sim ou não? Meu Deus, mudava a vida dela. Até, sob juramento, diante de todas as autoridades, ele diz, até metade do reino, se você pedir, eu te dou, menina. Ela saiu e disse à mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Mãezona, hein? Boa influenciadora, né? Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito
Diga comigo, o rei ficou aflito, mas por causa de seu juramento dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão. Trouxe sua cabeça num prato e ele entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Se eu pedir para você repetir as características de Herodes, gostava de ouvir João, sabia que João era justo, era homem de Deus, até protegia João até um certo ponto, mas fã, não arrisca, não está disposto a confronto e sacrifício. No final, cedeu, que era só fã de Jesus. Sabia quem ele era, gostava de ouvi-lo, sabia que era um homem justo e um homem de Deus, mas, quando pressionado, só se mostrou simplesmente um fã. Não arrisca, não confronta, não briga. O discípulo, ele sabe quem é Jesus, o que ele representa, e o serve, porque sabe que será honrado pelo Senhor. O discípulo sabe que será honrado pelo Senhor. O discípulo se recusa a viver no modo sobrevivência. O discípulo, ele vive no modo abundante. Ele confia inteiramente, ele sabe que Deus não pode negar a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quero que você deixe registrado esse versículo aqui e que você nunca mais se esqueça dele. Pois não vivemos, nem morremos para nós mesmos. Repita comigo. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Espera aí, volta ali. Se vivemos, é para honrar o Senhor. O servo sabe disso. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Nós vivemos para honrar o Senhor. E até na morte nós honramos o Senhor. O discípulo, o servo, ele honra o Senhor, na vida e na morte. E a verdade é que a gente ouve muitas pessoas dizerem que querem e aonde quer chegar, na verdade, né? Eu quero chegar, eu quero algo grande com Deus, mas há realmente uma discrepância bastante grande, uma disparidade, aonde quer ir chegar do que estão dispostas a fazer para chegar lá. Às vezes, falar que a gente quer, mas e o que nós estamos dispostos a fazer para chegar lá? Teoria e prática são duas coisas diferentes. Na verdade, o que está aqui, olha aqui, ó, o que está aqui tem que descer para os pés. O que estava aqui em Jesus fez ele caminhar na direção da cruz, porque ele tinha um objetivo. Quando a gente olha exaltado e um nome acima de todo nome, isso foi de graça, foi um preço. Como eu disse, como aqueles que têm vencido, que têm pagado o preço. É a renúncia, é o sacrifício.
são os riscos assumidos, porque a fé nos leva a assumir riscos. Não tem... há uma garantia? Há, mas há riscos. Nós assumimos riscos pela fé. Nós damos passos de fé. Nós não tem como alcançar resultados grandes na vida, vitórias, sem esforço, sem mudança, sem assumir os riscos necessários, sem renúncia. Renunciar a si, a sua vontade. Não tem como. Essa mensagem nos leva a fazer uma reflexão profunda. Eu sou fã ou eu sou discípulo? Sou simplesmente um admirador de Cristo, das suas obras? Ou eu sou um discípulo do Senhor, que segue, que está aonde Ele está, que não foge do confronto, que não tem medo do sacrifício, que não tem medo da renúncia, que oferece a sua vida como oferta derramada ao Senhor? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito seguro no seu coração. Deixa eu ler uma coisa a você. Vou ler em 3 traduções diferentes. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Pois em Deus não há parcialidade. Diga comigo, pois Deus não age com favoritismo. Não há acepção de pessoas. É o que fazemos, são as escolhas que fazemos. O preço que pagamos. Você é fã? Ou você é discípulo? Será que muitos não tem sido uma espécie de hospedaria? Que está tão cheio, tão ocupado, que o ser mais importante do universo não pode entrar? Está do lado de fora? Feche seus olhos, por gentileza. Pense nisso. O ser mais importante que mudaria a história de lugares e pessoas, a história do universo. Estava ali, mas a hospedaria não tinha lugar para eles. Em específico, não tinha lugar para o pai, a mãe e Jesus. Aquele lugar se tornou um lugar irrelevante na história, não tem... É a única vez que a gente escuta falar aqui e sem relevância alguma, sem importância alguma. Mas os lugares aonde Jesus entrou, os lugares aonde Jesus passou, os lugares aonde Jesus pôde realizar algo, cumprir com seu propósito, são lugares que ficaram marcados. As pessoas que tiveram o seu encontro com o Senhor, tiveram suas vidas transformadas. E a mesma coisa continua acontecendo hoje. Quantas pessoas não têm construído uma história relevante, não têm se tornado relevantes na história,
porque estão cheias de tantas coisas, envolvidos com tantas coisas, e não tem tido lugar para ele aí. Ele está do lado de fora. Mas aquela manjedoura se tornou mais importante do que a hospedaria. Não só na época, mas na história. Muito mais importante. Mas aquela hospedaria era para ter uma outra história. Na história. Você sabe o quanto uma pessoa está envolvida em algo pelo custo que ela está disposta a pagar por aquilo. Se não está disposta a pagar, é porque não está envolvida profundamente com aquilo. Queridos, se você não pode sangrar, essa frase eu quero que você guarde. Se você não pode sangrar conosco, também não pode liderar e desfrutar conosco. A gente precisa sangrar juntos, para poder liderar juntos. Se nós não nos comprometemos com os nossos próprios compromissos e exigências, muitas vezes nós olhamos para os outros, né? E cobramos, fazemos exigências que fazemos para os outros. Porque o fulano não é firme, porque o fulano não tem compromisso, e muitas vezes nós estamos iguais. É igual a história da mulher, que foi pedir para mim ajuda, e somente pedir para o marido. Mas na verdade ela estava precisando de ajuda, porque ela estava no mesmo estado do marido. Porque ela também, se ele parou, ela também parou. Se ele desistiu, ela também desistiu. O sacrifício abre os céus. Coloque isso dentro de você. O sacrifício abre os céus. E todos que querem privilégios, precisam aprender que não há sem sacrifício. Muitas vezes é fácil ver a colheita de alguém, a nossa colheita, mas se esquece que se há uma grande colheita, é porque também houve um grande plantio. Quem assume responsabilidade pode desfrutar. Pense nisso. Deus vê o que ninguém vê. Você é discípulo ou você é fã? Não coloque simplesmente essas 3 coisas que você não quer levar com você para 2021. Estabeleça que não vai entrar um fã em 2021. Vai entrar um discípulo do Senhor, que renuncia, que paga o preço. Diga: eu não quero ser uma espécie de hospedaria que está cheia de tantas coisas e não tem recebido o principal, aquele que pode transformar a sua história. Se nós não temos uma causa por que morrer, também não há razão para estar vivo. Você viu? Quer morramos ou vivamos, é para Cristo. Tudo é para Ele. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Chega de ser fã. Chega de ser fã. Está na hora de ser discípulo. Ou já passou da hora de ser um discípulo do Senhor. Sabe, como dono dessa hospedaria, você sabe que o Senhor, Ele não quer simplesmente hospedar no seu coração. Ele quer fazer morada. E sabe o que eu te aconselho? Como dono dessa hospedaria, esvazia ela e põe para dentro o ser mais importante,
aquele que vai mudar a tua história, aquele que vai mudar a tua vida. Porque talvez você está ansioso, preocupado, agitado com tantas coisas e está ficando para fora. Aquele que vai transformar a tua vida e a tua história. Você é o dono dessa hospedaria aí. É você. Então, tome essa decisão. Eu estou esvaziando, estou colocando tudo e todos para fora. E estou convidando o Senhor para entrar. E habitar. Essa oração é sua. João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós estamos aqui para causarmos grandes impactos e transformações, gente. Se você ama o Senhor, obedeça os seus mandamentos. Fala com Ele, de todo o teu coração. Chega de ser fã. Chega. E diga isso aí. E seja sincero e diga: Senhor, é verdade. Até hoje eu fui um fã. Mas eu quero ser um discípulo a partir de hoje. Eu quero ser um servo do Senhor a partir de hoje. Aquele que renuncia, aquele que sacrifica. Aquele que tem um propósito. Aquele que paga o preço. Nós estamos numa corrida. E nós não podemos ser reprovados nessa corrida, gente. É a tua vida. É a corrida para a eternidade. É a corrida para a tua salvação. É você e Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Porque Ele está dizendo a você, Ele está cobrando um posicionamento. Chega de ser fã. Chega de ser fã. Seja um discípulo. Renuncia, sacrifica, paga o preço. Obedece. Não é só o conforto, é o confronto. Não busque só o conforto, é o confronto. Não é só estar na parte boa do negócio, na festa, na multiplicação dos pães e do peixe, na multiplicação, na transformação de água em vinho, não. Tudo isso foi bom. Tinha gente que estava ali, participou da transformação de água em vinho, desfrutou, bebeu do vinho. Outros comeram do milagre da multiplicação. Mas seguir mesmo e servir foram discípulos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, e levanta discípulos aqui hoje. Levanta, Senhor, discípulos verdadeiros do Senhor. Gera aqui hoje, Senhor. Chega de fãs. Chega de fãs. Levanta discípulos, Senhor. Aqueles que colocam a carga debaixo dos ombros. Aqueles que renunciam, sacrificam. Aleluia. Aleluia. Honra Jesus. E você será honrado pelo Pai. É como Deus estivesse dizendo para você: honra meu filho que eu vou te honrar. Honra meu filho que eu vou te honrar. Honra meu filho. Honra meu filho que eu vou te honrar. Honra o meu filho que eu vou te honrar. Aqueles que honram o meu filho eu honrarei. Honra, honra, honra.
Diga que não vai entrar em 2021 o fã. Vai entrar em 2021 um discípulo do Senhor. Um discípulo fiel. Alguém que serve. Aleluia. Vem, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Penetra profundamente. Fala mentes e corações, Senhor. E levanta aqui hoje, Senhor, grandes discípulos do Senhor. Homens e mulheres que o servem. Obedientes. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Aleluia. Faça teus propósitos com Ele. Assuma uma posição firme com Ele. De verdade. Inteiro. Aleluia. Aleluia. Toda a glória, Senhor, ao Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Senhor que é digno de ser adorado, glorificado. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Senhor, que realmente os fãs fiquem definitivamente aqui hoje. Que saia daqui hoje discípulos. Discípulos do Senhor. Servos. Que servem. Que confrontam, que renunciam. Que sacrificam, que pagam o preço. Que saiam daqui hoje, Senhor. Homens e mulheres que te honram. Homens e mulheres que te honram. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Vivemos para a Tua glória. Eu declaro mais uma vez que não são só os 3 problemas que nós temos apresentado ao Senhor no propósito da mudança. Se falta algo a ser definido no propósito da mudança, Senhor, defina. Se ainda algo não foi definido no propósito da mudança, que seja definido, Senhor. Problema 1, problema 2, problema 3. E que não entre com ela em 2021 essas situações, esses problemas. Mas acima de tudo eu peço hoje que não entre a mesma pessoa, que não entre os fãs, mas que entre discípulos do Senhor, servos fiéis, obedientes, que sejam esses, Senhor, homens e mulheres que não vão ser uma hospedaria, vão ser morada do Senhor. Morada, Senhor. Não é um lugar para o Senhor hospedar simplesmente. É um lugar para o Senhor fazer morada permanente. Tira para fora o que precisa tirar. Tira, esvazia, tira as pessoas, tira lugares, tira problemas, tira e deixa Ele entrar. Porque Ele vai mudar a sua história.
a sua história nunca mais será a mesma, será transformada. E você vai se tornar alguém extremamente relevante nesta vida. Extremamente relevante na história. Aleluia. É tudo por Ele, para Ele. Aleluia. Diga isso. Isso, diga a Ele. A Ele. A Ele. Para sempre, amém. A Ele. A Ele. A Ele. Para sempre. Nós te louvamos, Senhor. Nós te honramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso amor, a nossa gratidão, Senhor. Entra, Senhor. Entra e faça morada, Senhor. Entra. Não é para hospedar, não, é para morar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A Ele. A Ele. Com a mão no seu coração, seus olhos fechados, eu oro com você e declaro sobre o teu propósito da mudança. Que não entre em 2021 nenhum desses problemas que você tem apresentado no propósito da mudança. Nenhuma dessas situações. Mas acima de tudo, que não entre a mesma pessoa. Que não entre um fã, que entre um discípulo do Senhor. Que ele não encontre lugar só para se hospedar. Hospedar já seria bom. Mas que ele faça morada. Então desocupa. Tira o que precisa ser tirado. Para que ele possa entrar e hospedar. Ou fazer morada permanente. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo tudo que te pertence. Que o Espírito Santo ilumine a tua mente. E que essa palavra possa penetrar sua mente, seu coração. Que você receba ela de forma revelada, profunda, íntima, pessoal. Saia daqui para honrar o Senhor. Os que honram meu filho, eu honrarei. Isso é o que o Pai está dizendo. Os que honram o Filho serão honrados pelo Pai. Honre Jesus e você será honrado por Ele. Eu te abençoo, abençoo a tua vida, abençoo o teu propósito, abençoo em nome do Senhor Jesus e determino você entrando em 2021 abençoadíssimo, para a honra e a glória do Senhor, e entrando um discípulo e não um fã. Amém? Amém, amém para Jesus.